Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Eu vou começar uma transmissão ao vivo aqui, queria saber se vocês estão conseguindo me ver e se vocês estão conseguindo me ouvir, tá certo? Então se vocês estiverem conseguindo me ver tanto no Facebook como no Instagram, me dê um feedback aí, só para eu saber que vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem e que a transmissão tá boa, tá? Então se vocês estão conseguindo me ver ou me ouvir, me acenem aí para eu poder saber que tá dando certo aqui, tá certo? Vou pedir para vocês, vou aguardar um pouquinho antes de começar o tema da live de hoje, tá? Só preciso do feedback de vocês aí para saber se a transmissão tá boa, tá? Então se vocês conseguirem me dar um feedback aí eu agradeço. Quem está entrando agora, está conseguindo me ver e me ouvir? Beleza, tá certo. Então tá bom. Então eu queria saber como é que vocês estão, né? Quem vem me acompanhando aqui sabe que eu venho fazendo algumas lives regularmente, tá certo? Que eu venho falando sobre sono aqui com uma certa frequência, né? Então eu estava fazendo lives aqui, né, mais ou menos 1, 2 vezes por semana, lives, né, mais compridas, né, de 40, 1 hora, e eu resolvi mudar um pouco a estrutura, né? Lógico que podem existir lives maiores, né? Mas eu optei por fazer lives diárias, tá certo? Nesse horário mais ou menos na hora do almoço, tá? Por isso que é importante que vocês estejam cadastrados, né? Para quem está no Facebook aqui, que esteja cadastrado lá no site do Dr. João Garinaro, né, www.drjoaogarinaro.com, e para quem está no Instagram, que esteja cadastrado também. Aqui tem o link na bio em que vocês podem acessar e se cadastrar. E quando vocês se cadastram, vocês recebem um e-book, tá? Um e-book que contém aqueles primeiros passos para uma boa noite de sono, tá? E vocês também ficam sabendo, né, quando que eu entro ao vivo aqui para fazer as lives, tá certo? Então isso é muito importante que vocês estejam cadastrados, tanto quem está no Facebook como quem está aqui no Instagram, tá certo? Então é importante isso, estejam cadastrados para ficarem sabendo desse novo modelo aqui de lives diárias, tá? Lives mais curtas, mas lives diárias aqui, porque eu achei que esse modelo é mais interessante, eu consigo contribuir mais com vocês, né? Passar mais temas, mais conteúdos aqui para ajudar vocês a dormirem melhor, tá certo? Quem está aqui, né, no Facebook, no Instagram, que está chegando agora, tá certo? Eu vou dar um recado aqui bastante importante, talvez tem pessoas entrando, né? Se cadastrem, tá certo? Se cadastrem tanto pela página, né, que eu já dei o endereço, www.drjoaogarinaro.com, e também aqui pelo Instagram, que o link está na bio, tá? Isso é muito importante para não perderem as lives, tá certo? Para quem está chegando agora, meu nome é Dr. João Garinaro, né? Eu sou médico psiquiatra, especialista em sono, né? Tenho feito lives aqui, né, desde o ano passado, né, tentando trazer para vocês aqui informações, novidades, né, alguma coisa sobre tecnologia, conteúdo, algumas técnicas para ajudar vocês a dormirem melhor, tá? Então eu vou continuar fazendo isso agora num modelo um pouco diferente, né, fazendo lives diárias aqui. Então se cadastrem. Estou me perguntando aqui, o Facebook também tem live? Tem, e está acontecendo agora a live, tá certo? Tanto no Facebook, né, como no Instagram. A gente vai fazer essas lives aqui diárias, tá certo? Tá bom? Então vocês que estão entrando agora aqui, se cadastrem para ficarem sabendo aqui sobre as lives. Eu sempre falo aqui, eu sempre consumo muito conteúdo aqui também, né, na internet, então ainda mais na hora do almoço, que é um período onde vocês vão ter uma série de dispersores, a gente está conectado ainda com o trabalho, tá? Mas é importante que vocês fiquem atentos e mantenham o foco na live aqui, tá? Que vocês tirem esses dispersores, tá? E tentem fazer e tentem manter o foco aqui na live para a gente poder conversar, tá? Deve estar com algum problema de transmissão no Facebook, tá? Eu vou tentar redirecionar aqui. Eu não sei o que está acontecendo no Facebook, mas pelo que eu estou vendo aqui no Instagram tá dando certo, tá? Vou esperar mais um pouquinho, ver se eu consigo transmitir aqui para o pessoal entrar também pelo Facebook, tá? Vamos tentar conectar aqui de novo. Vamos lá. E aqui no Instagram a gente vai... Bom, a gente vai começar aqui pelo Instagram, tá certo? Bom, então, para quem está chegando agora, né, vou repetir aqui para vocês, né, se cadastrem, tá certo? Vão ser lives diárias agora, mais curtas, eu acho que eu consigo contribuir mais com vocês fazendo essas lives um pouco menores, mas com conteúdo mais rápido, para que vocês aproveitem mais e consigam colocar em prática, né, muitas mudanças, né, da parte comportamental, que é o que eu venho trazendo aqui para tratamento de insônia, tá? E que vocês consigam melhorar a qualidade do sono de vocês, tá? Algumas pessoas perguntaram para mim a respeito da comunidade Seu Sono Ideal, tá? Então, assim,
a comunidade Seu Sono Ideal, né, é uma comunidade fechada, né, a gente abre turmas periodicamente, fiquem atentos porque novas turmas serão abertas, né, nas próximas semanas, tá? E lá existe o curso Seu Sono Ideal que compila, né, as principais técnicas, né, sobre tratamento não medicamentoso para insônia, né, as principais informações sobre sono que você precisa saber, né, para conseguir dormir bem. Então, como a gente sabe, né, muitas coisas que a gente faz, né, nossos hábitos, né, o nosso sono ele depende de hábitos, tá certo? Depende das nossas, do que a gente faz durante o nosso dia, tá? Então, tudo aquilo que a gente faz no nosso dia interfere diretamente na nossa noite de sono, tá? Então, o que é importante em relação a isso? É importante, né, que vocês tragam para o consciente o que vocês precisam fazer para dormir melhor, tá? Então, é uma compilação, o curso Sono Ideal é uma compilação, né, de tudo aquilo, né, que eu sei que eu venho passando para vocês aqui de uma forma estruturada, tá certo? Isso é muito importante, é estruturado. O que você tem que fazer para melhorar a sua qualidade de sono, tá? Então, quem está cadastrado ou quem não se cadastrou, se cadastra lá para poder ficar sabendo sobre essa nova abertura de turmas do curso Seu Sono Ideal, tá certo? Então, vamos começar falando do tema de hoje, né? Então, o que acontece, né? Vou falar um pouco aqui sobre a questão das mudanças de hábito que eu considero essenciais, tá certo? Mudanças de hábito de piso, tá certo? Mudanças de hábito que são fundamentais para que você tenha uma boa qualidade de sono, tá certo? São aquelas mudanças que, assim, se você não fizer, né, a chance de você não conseguir dormir bem é muito alta, tá certo? Então, as mudanças de hábito, né, mudanças de comportamento essenciais precisam ser feitas e precisam ser feitas por todas as pessoas, tá? Elas têm duas características básicas, tá certo? A primeira delas é que elas são facilmente identificáveis, tá certo? Só que assim, se eu não trouxer para vocês a informação aqui, fica difícil vocês saberem o que vocês precisam identificar, tá? Então, a primeira característica é que ela é fácil de ser identificável, tá certo? Que você consegue identificar ela pelo simples fato de você observar. Essa é a primeira característica, tá certo? E a segunda característica é que ela pode, de fato, melhorar o seu sono. Só com ela você consegue melhorar o seu sono, tá certo? Lógico, existem insônias que são mais complexas, que a gente precisa de técnicas mais complexas, estruturadas, né? Uma restrição do tempo de cama, né? Intenção paradoxal, controle de estímulos. Mas essas mudanças que eu considero como essenciais, né, de piso, elas podem melhorar o sono de muitas pessoas através de identificação e mesmo as pessoas que têm uma insônia um pouco mais complexa de ser resolvida, elas têm que estar com essas mudanças de hábito de piso, né, bem feitas para que consigam dormir melhor, tá certo? Então são duas características que eu falo dessas mudanças, né, de hábito essenciais ou de piso, que vão fazer o piso para você dormir bem, tá certo? Primeiro, elas são facilmente observáveis através de uma orientação, tá certo? E a segunda característica delas é que grande parte das pessoas consegue se beneficiar de uma simples mudança no hábito, no comportamento. Como eu disse, obviamente, né, algumas pessoas têm uma insônia um pouco mais complexa, precisam de técnicas mais elaboradas, tá? Mas de fato, né, quem tem uma insônia, né, vamos dizer assim, um pouco menos complexa, ou quem tem a mais complexa vai se beneficiar dessa alteração, tá certo? Então, uma das coisas que eu costumo falar aqui, né, e que melhora muito, né, a qualidade de sono, é que vocês têm que ficar atentos em relação ao ambiente de sono, tá certo? Então, ambiente de sono, né, o lugar onde você dorme, né, precisa, né, estar sendo bem visto, né? Vocês precisam prestar atenção no lugar que vocês dormem, tá? Para conseguir identificar quais são aquelas coisas que fazem vocês perderem o sono, dormirem pior, quais são os possíveis dispersores do seu sono, tá? Então isso é fundamental, ambiente de sono. E aí existem 5 coisas que você precisa olhar no seu ambiente, tá? Primeiro, né, travesseiro, colchão, temperatura, ruído e luminosidade, tá? Esses cinco elementos você precisa estar observando o seu ambiente de sono, tá? Especificamente hoje, né, eu vou falar um pouco sobre a questão dos ruídos, tá? É muito importante, ruído é uma coisa que pode atrapalhar muito o sono de vocês. E é o que eu falo, se você não está, né, observando que isso está te atrapalhando, tá? Você não consegue melhorar a sua qualidade de sono. Isso é mudança de comportamento, de hábito, de identificação, uma higiene de sono de piso, tá certo? Essencial. Precisa fazer para conseguir dormir bem, tá? Porque se não fizer, a chance de dormir, não conseguir melhorar o sono é muito grande, tá? Então assim, os ruídos, né, eles podem ser tanto, né, externos, né, quanto internos, tá? Então não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A gente pensa, pô, ruído é aquilo que vem da rua, né? Nem sempre. Tá? Existem ruídos internos, tá? Que vêm de dentro do seu ambiente de sono, tá? Ou da sua casa,
e os ruídos externos, que vão vir de onde? Eles vão vir da rua, né? Então, quando você você identificou que você desperta, né? Pensa assim, ó, acordo no meio da noite quando acontece algum ruído da rua, né? Eu moro numa rua movimentada, é o caminhão passando, é o ônibus quando passa, né? Que acaba me acordando, tá? Pô, você tem um problema, né? Que são ruídos externos que estão causando, tá? Então, esse é um ponto para você identificar, tá? Só que os ruídos, eles podem ser internos também. E aí você tem que perceber na sua casa, né, se você tem realmente algum gerador de ruído interno. Qual que é um dos geradores mais comuns que eu vejo aqui? É o ronco do parceiro, né? Isso é um gerador de ruído, né, que pode piorar o sono. Tem muita gente, né, que não consegue dormir porque o ruído do ronco do parceiro ou da parceira, né, acaba impedindo que ele tenha um sono de qualidade, tá? Então é um ruído interno e que também faz muita diferença, tá certo? Outro ruído interno, né, que vem de dentro da casa e que muita gente também, né, acaba achando que não tem tanto problema assim, é o ruído da televisão, tá? Tem muita gente que eu vejo que se condicionou, né, condicionou a dormir ouvindo televisão. Isso aqui eu já falei que é péssimo, né? A televisão não devia nem estar no quarto, no seu ambiente de sono, tá? O problema é que a televisão, às vezes, né, quando entra no intervalo, ela provoca uma oscilação, né? Você tem uma oscilação de volume. Isso muitas vezes faz com que você desperte, tá? Facilita o seu despertar. Então, o que é importante? Né? Tentar identificar e eliminar os ruídos. Então, de dentro, né, você pode ter algum barulho na sua casa, né? Pode ter um animal de estimação, você pode ter a televisão, né, que você se condicionou e que se você deixa ela ligada, ela pode ter essa oscilação de volume, que pode te atrapalhar. Tem o ronco do parceiro, tá? Então, você tem que identificar tudo isso, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para resolver esse problema, né, se ele vem de fora, né, é você usar aquelas, né, tentar olhar para sua janela, deixar ela fechada, tá? E se não estiver fechada, você pode também colocar aquelas janelas anti-ruídos, tá certo? Para tentar evitar que o barulho ele entre do ambiente de fora, tá certo? Essa é a primeira orientação, tá? A segunda coisa que você pode fazer, tá aí que é super importante, né? Se você tentou resolver e não conseguiu, continua vindo ruído, né, de fora, é o protetor auricular. Na verdade, ele funciona tanto para ruído, né, externo como para ruído interno, tá? Para ruído interno que eu falei do ronco, né, o parceiro tem que se tratar, né? Ele tem que procurar ajuda, porque não é justo você não ter um sono de qualidade porque a outra pessoa também não buscou um tratamento, isso está te atrapalhando. Aí começa aquela história, né, de ter que mudar, dormir em quarto diferente. Então assim, se o problema é o ronco, tem que tratar, tá? Mas vamos lá. Outra coisa que pode ajudar vocês a diminuírem o problema vindo de ruídos, tanto internos quanto externos, né, é o protetor auricular, tá? Eu digo sempre que sono é autoconhecimento, né? Então você tem que se conhecer e saber se o protetor auricular de fato funciona para você. Para algumas pessoas ele funciona, tá? Para algumas pessoas ele causa um certo incômodo, então precisa testar, tá? Então identificou que tem ruído, que tem problema, né? Que tem alguma coisa que está vindo de fora ou de dentro te incomodando e que está te atrapalhando, você desperta por conta do barulho, tenta um protetor auricular, tá certo? Tem alguns que são mais rígidos, tem alguns que são mais maleáveis, tem alguns que são de espuma, tá certo? Então isso daí você pode tentar e ver se funciona, né? Se faz sentido para você, tá certo? Então o protetor auricular é uma das coisas que pode realmente ajudar, tá certo? E aí tem algumas pessoas que têm um pouco de dor, né, no canal aqui do ouvido e que isso pode, né, piorar até a insônia se você sentir dor, tá? Então tem que testar, né? De fato tem que testar, tá? Tem um outro detalhe também que eu acho que é bem interessante, não sei se vocês já ouviram falar, né? Existem alguns tipos de ruídos, né, contínuos que eles servem para mascarar, né, ruídos externos, tá certo? Então uma característica desses ruídos é que eles são contínuos, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos, né, como é que um ruído vai mascarar o som de outro ruído, né? Como é que acontece isso, né? Vamos fazer uma comparação aqui. Se você entra num quarto completamente escuro e você acende uma lanterna, né, você vai ver realmente que a lanterna vai iluminar, que ela vai conseguir, né, iluminar o ambiente, né, com um certo facho e que ele vai permitir que você consiga enxergar, tá certo? Um ambiente escuro. A partir do momento que você está num ambiente claro, né, se você acender essa lanterna, pode ser que ela não faça tanta diferença assim na luminosidade. O que eu estou querendo dizer? Às vezes uma luz, né, constante e presente, ela vai mascarar ou reduzir o impacto de uma luz um pouco mais pontual, mais focada, tá certo? Então, com o som funciona da mesma forma, tá? Às vezes um ruído contínuo, né, ele serve para mascarar os sons aleatórios que vêm de fora, tá? Então, geralmente, quais são esses ruídos, tá?
Às vezes o que pode ajudar é um ruído constante que tem, som de ventilador, por exemplo, tá certo? Aquele som do barulho constante, água da chuva. Tem muita gente que consegue dormir bem quando está chovendo, né? Que o ruído constante da chuva, né, ele faz com que mascare os ruídos externos, tá certo? Então isso também contribui muito, né, para o sono. Então tem até alguns aplicativos, né? Tem alguns aparatos aí, algumas tecnologias novas que são geradores desse tipo de ruído, tá? Então isso é muito... você pode tentar usar isso como um elemento, como um arsenal para que você, né, consiga minimizar os ruídos externos. Então geralmente, né, são sons contínuos, água da chuva, né, cachoeira, o barulho do ventilador. Então são sons que podem mascarar os ruídos externos, tá certo? Então, o que eu sempre digo aqui, tá? Esses elementos que vêm a mais, né? Isso que a gente adquire a mais, ele não pode ser o centro da sua melhora da qualidade de sono, tá? Porque você vai viajar, você esqueceu, aí você não vai dormir bem. Não, você tem que se treinar, né? Você tem que se policiar, você tem que identificar quais são os hábitos, o que está acontecendo na sua rotina, olhar para ver o que está fazendo você dormir mal. Eu sempre falo isso, tem que observar a rotina, tá certo? Mas, né, se você está em casa e quiser usar isso como um elemento a mais, esse tipo de ruído, né, que eu falei aqui, né, você pode usar, mas não fique independente desse tipo de aparato, tá certo? Tem algumas pessoas também que gostam de colocar uma música, por exemplo, uma música baixa, um som mais contínuo. Tem algumas músicas também que são relaxantes, que para algumas pessoas funcionam, tá? Eu digo sempre aqui que sono é autoconhecimento, tá certo? Então, quando a gente fala que sono é autoconhecimento, precisa testar e ver o que funciona, tá, para vocês, tá certo? Então, isso é muito importante e é fundamental para que vocês tenham uma boa qualidade de sono, tá? Então, hoje, né, eu falei a questão do ruído, tá certo? É muito importante isso, então tentem eliminar. São mudanças de hábito de piso, né? Mudanças de hábito essenciais, tá? Que nem eu falei, tem duas características, né? Uma delas é fácil observação, como vocês viram, ruído é fácil observar. Então, exercício prático, entra no seu quarto à noite e vê se tem barulho, tá? São fáceis de serem observáveis. Em segundo lugar, para grande parte das pessoas, eles já conseguem melhorar a qualidade de sono, tá? E se não melhorarem, né, de uma forma imediata, eles vão fazer o piso, né, a base, né, de uma boa noite de sono. Então a gente vai ter que ir subindo escalas de complexidade, né, em relação aos métodos que a gente vai implementando para melhorar o sono, tá certo? Mas que eles são fundamentais, tá certo? Bom, dando outro recado aqui de novo para vocês aqui, né? Falei no começo da live do curso Seu Sono Ideal, né? As turmas vão ser abertas, né, provavelmente nas próximas semanas. Para quem não sabe, o curso Seu Sono Ideal, ele compila todas essas informações de uma forma estruturada para ajudar vocês também a entender o que vocês precisam fazer para ter uma boa noite de sono, tá? Então o curso Seu Sono Ideal é um compilado, na verdade, das principais técnicas, né, dos principais elementos que vocês devem ter. Ainda também tem informação muito importante, né, sobre sono normal, né, que se você conhecer e saber o que é um sono normal, isso faz muita diferença também na sua noite de sono. Então, para quem não está cadastrado ainda, né, no site, né, é importante que vocês se cadastrem. Quem está no Facebook aqui via site, tá certo? www.drjoaogalinaro.com. E quem está aqui no Instagram, né, vai na bio, se cadastra, já baixa o e-book que contém aqueles 5 passos para uma boa noite de sono e também já fica sabendo tanto das lives e da abertura de novas turmas, tá certo? Bom, eu vou rapidamente aqui ver alguns comentários que fizeram para comentar algumas coisas, responder algumas perguntas. Durmo com barulho de ventilador já há mais de 20 anos, tá? Putz, isso às vezes a gente aprende essas coisas, né, na prática mesmo, né? Então o barulho do ventilador, ele funciona para eliminar ruídos externos, isso é muito interessante, certo? Legal ter compartilhado isso aqui, tá? Meditação tem uma coisa muito legal, muito importante de colocar na rotina, tá certo? E a meditação, né, tanto a meditação, né, próximo da hora de dormir, como a meditação também de manhã, tá? São dois elementos que ajudam a pessoa também a ficar menos ansiosa, tá? Então eu sou muito a favor, pratico meditação, tá? Então isso é muito legal colocar na rotina. Vamos ver mais algum comentário aqui que fizeram. Tomo 20 gotas de Rivotril toda noite, tá? Então aqui a questão da medicação, tá? É importante, né, verificar com o seu médico, na indicação tudo direitinho, mas para pessoas que dormem com medicação ou para pessoas que têm insônia e não usam medicação, mudar hábitos faz toda a diferença, tá? Por isso que às vezes a gente vê algumas pessoas que tomam medicação e mesmo assim não tem uma qualidade de sono muito boa, tá? Porque às vezes falta o piso, que nem eu falei, né? Falta a mudança de hábito, falta ter falta ter uma boa rotina
né, de elementos que favoreçam o sono. Isso é muito importante, tá bom? Vou ver mais uma pergunta aqui, algum comentário. Vamos ver aqui. Boa tarde, sinto enxaqueca tensional. 2 meses perdi meu pai, que acarretou uma pior dor de cabeça, principalmente da insônia. O que posso fazer para melhorar a qualidade do meu sono? Tá. Vamos lá. A gente sabe, né, que existem 3 elementos, né, que fazem com que a insônia aconteça e que ela se torne crônica, tá? Então, assim, existem pessoas que têm uma predisposição, né, a ter insônia, tá? Só que a insônia ela só acontece de fato quando você tem um fator estressor, tá certo? Às vezes uma perda familiar, um adoecimento na família, tá? uma perda, né, uma dificuldade financeira, tá certo? Então tudo isso vai fazer com que a insônia comece, tá? Existe um modelo, né, que explica como é que a insônia se torna crônica e que ele fala que o problema da insônia se tornar crônica, né, é em relação aos hábitos, comportamentos e crenças que a pessoa desenvolve a partir do momento que a insônia ela se instala. Então o que ele está querendo dizer com isso, tá? Que se você, né, se preocupar em manter bons hábitos de sono, né, se preocupar em manter uma rotina de sono adequada, né, você diminui a chance de que a insônia se cronifique, tá?